disciplina de vegetação regional e potencial econômico. Vou começar agora a projeção da nossa apresentação. Vocês vão me orientando se está aparecendo ou não. E a gente vai começar a conversar. A ideia é um momento de 1 hora, no máximo, mais à disposição para que vocês façam questionamentos. Conseguem ver? Projetei? Não aparece nada aqui. Ainda não? Tá carregando, professora, é só um minuto. Abriu. Ah, apareceu. Abriu, tá Agora na sim. mesma tela? Sim. Tela inicial? Sim. Sim. Então, ótimo. Na capa? Ótimo. Isso, na capa. Então, eu sou a professora Leila Delmadi, trabalho com vocês a disciplina de Vegetação Regional e Potencial Econômico, neste semestre que ainda está de forma remota, porque nós estamos nesse momento pandêmico. A universidade havia pensado, quando aprovou esse calendário, que nós conseguiríamos fazer o ensino híbrido este ano, pensando que o calendário foi aprovado lá no início do ano, e que daria para fazer o híbrido, algumas aulas teóricas de forma virtual e algumas aulas práticas, mas diante da atual situação do país, a gente recua, então, e fica somente no ensino remoto. Se Deus quiser, para o ano que vem, com uma grande maioria da população vacinada, a gente consegue voltar para as nossas salas de aula. Por enquanto, ficamos distantes fisicamente, porém unidos através da tecnologia. Essa ementa que eu apresento para vocês aqui, ela é do curso de vocês, da matriz curricular do curso de vocês. Então, não é algo que eu criei. Isso foi aprovado quando se aprovou um curso de Ciências Biológicas que vocês estão inseridos. Quais os tópicos, então? Caracterização das principais fitofisionomias do estado de Mato Grosso, distribuição da vegetação em relação às classes de solo e clima, flora silvestre regional com potencial econômico, manejo e aproveitamento racional da flora silvestre, domesticação de plantas e tópicos da agricultura regional e meio ambiente, e o marco legal sobre recursos genéticos, aspectos gerais relacionados aos conhecimentos humanos, tradicionais e contemporâneos. Então, isso aí está no PPC do curso de vocês, isso eu não posso mudar, e a partir dessa ementa, então, a gente constrói um conteúdo programático que tem por objetivo apresentar a vocês o conceito de botânica econômica. Aí vocês podem se perguntar, professor, em que momento a gente está falando de botânica econômica? O nome da disciplina é Vegetação Regional e Potencial Econômico. O que aconteceu na matriz do curso de vocês é que o nome Botânica Econômica foi trocado e ele é, então, de forma equivalente a qualquer conceito de uma disciplina de botânica econômica. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa sobre algum trabalho que eu estou passando aqui e tal, vocês podem procurar direto sobre o item botânica econômica. Vocês vão ver praticamente todos os itens que a gente apresenta aqui na disciplina estão inseridos dentro de uma disciplina de botânica econômica para o curso de ciências biológicas em qualquer universidade do país, certo? Então, são termos equivalentes para a disciplina de vocês, ok? Tanto que quando nós trabalharmos conceitos de botânica econômica, nós vamos estar trabalhando o conceito da disciplina de vocês, com nomenclaturas diferentes, mas a aplicabilidade a mesma, certo? Dúvidas? Vale lembrar que quando eu ingressei na Unemat, isso há muito tempo atrás, e ministro disciplinas no curso de Biologia também, desde matrizes de curso anteriores, era classificado da seguinte forma: Botânica 1, Botânica 2, Botânica 3. Lá na Botânica 1, o que era antes denominado como vegetais inferiores, Botânica 2, vegetais superiores, e Botânica 3, a Botânica Econômica, que, na verdade, é o uso dos vegetais pelo homem. Uso para ganhar dinheiro, professora? Uso na venda? Uso no comércio? Não. Utilização. Para que a botânica, ou para que os recursos vegetais servem? Qual a importância dos recursos vegetais? Não apenas geração de renda ou
geração ou gerando economias, certo? Essa é a ideia principal do que a gente trabalha na disciplina. Os seus diversos fins para os recursos vegetais. Um segundo objetivo, relacionar a importância das plantas, seja para fins econômicos, ecológicos, medicinais e culturais, para a sobrevivência da humanidade. Descrever as espécies vegetais de importância econômica encontradas no Cerrado. Abordar características de produção e comercialização. E descrever as fitofisionomias do estado de Mato Grosso para fins de conhecimento florístico. Então, esses são os nossos objetivos enquanto disciplina. Créditos da disciplina. Como que a gente distribui isso daí? Os créditos também são elencados lá na matriz curricular do curso de vocês. Então, é uma disciplina de três créditos seriam aulas teóricas, vamos dizer assim, mas no nosso caso, videoaulas, webconferências, chats, tarefas, 3 créditos, 45 horas. E 1 crédito para atividades de campo, certo? Se nós tivéssemos a disciplina presencial, né, no ensino, vamos dizer, dentro do antigo normal, nós teríamos aí 15 horas para fazer ou promover alguma atividade de campo. Conteúdo programático. Então, como que eu pensei a disciplina para a gente trabalhar esse semestre? Então, aqui estão todas as datas, né, em que vamos nos encontrar. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente vai ter um encontro ao vivo, certo? Todas as segundas-feiras. Hoje, nós estamos começando com a apresentação da disciplina e a gente vai introduzir o tópico domesticação das plantas e origem da agricultura. Na próxima segunda, nós vamos falar sobre as principais fitofisionomias do estado de Mato Grosso. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pantanal, Cerrado e Amazônia, né? Na próxima aula, na sequência, interesse econômico em vegetais. Depois disso, conservação da diversidade e patrimônio genético de plantas de valor econômico. Vamos falar também de manejos de recursos vegetais em comunidades naturais. Essas aulas, essas 5 aulas, elas vão juntar todo um material disponível para vocês também no CIGA e vão nos subsidiar na primeira avaliação escrita. Então, nós vamos fazer uma avaliação escrita no dia 7 de junho. Professor, eu preciso ter medo dessa prova, eu preciso ficar inseguro, como é que eu vou fazer uma prova via plataforma virtual, tal, você não vai mandar no e-mail? Não. Ela vai estar disponível às 19 horas, você vai entrar e vai respondê-la online, certo? Algumas eu faço de dissertativa para você responder, algumas eu faço marcar com X, você vai marcar e depois disso eu faço a correção e vocês têm o resultado. Nada de vou imprimir, vou te entregar, vou te mandar, é tudo via CIGA, certo? Depois disso, a partir do dia 19/6, a gente vai entrar num momento que eu gosto muito e que eu adoraria que fosse presencial, que são os seminários que vocês vão apresentar. Esses seminários, eles são de diversos temas, certo? Temas diversos com relação a vegetais. Nós estamos falando de recursos vegetais. O primeiro seminário vai ser sobre madeiras e fibras. Lembrando, tudo que nós usamos, tudo que está ao nosso redor, de alguma forma, tem madeira inserido ali, certo? Um chapéu de praia tem fibra inserido ali. Então, vocês vão perceber o quanto a gente depende das madeiras e nem dá tanta importância assim. Nesse seminário, estou considerando 28 alunos, tá, gente? Na nossa disciplina. 28, embora eu ainda não saiba do João Pedro e nem do Rafael. Estou considerando 28 alunos. Neste seminário de madeiras e fibras, nós precisamos de 4 alunos para falar sobre esse tema. Como vai ser isso, professora? No dia 14, eu abro a sala, eu mando o link e o grupo, isso aí a gente vai fazer via sorteio, e o grupo de 4 alunos que vai falar sobre madeiras e fibras, esse grupo vai se organizar e falar os 4 na aula aqui digital para nós. Eles vão preparar a apresentação deles e ao invés
da professora Leila estar aqui falando, esses alunos vão estar falando. Professor, eu vou ter que ir na casa dele? Eu vou ter que... Não mesmo. Ninguém vai precisar correr risco, tá? Distanciamento social, máscara e álcool em gel, por favor. Vocês vão trabalhar também de forma remota. Buscar conteúdos, distribuir esses conteúdos, se organizarem, montarem uma apresentação só. Não é porque são 4 alunos que serão 4 apresentações. Não. Uma apresentação só e vai alternando a fala deste aluno. No mesmo dia 14, nós vamos ter outro seminário, Espécies Vegetais Úteis do Cerrado. Uma gama de informações científicas nós temos já disponíveis e publicadas sobre esse item. Nós temos até livro específico só sobre espécies vegetais úteis do Cerrado. Então, eu vou ter aqui também 4 alunos falando sobre esse seminário. No dia 21, a gente vai ter 2 seminários, porém com um número mais reduzido de alunos, que são temas mais curtos, certo? O terceiro, na sequência, é cortiça, látex e pectina. E o quarto, gomas e resinas. Todos extrativos de vegetais. Professora, eu fui ler sobre goma e resina, eu sei que está se usando muito o sintético agora, o emulsificante e tal. E muito, usa-se e muito os sintéticos. Só que todos tiveram origem a partir de um extrativo vegetal. E quando eu conheço esse extrativo, eu vou investigá-lo, eu vou buscar os elementos que compõem aquele determinado produto e, a partir daí, então, vou produzir quimicamente em laboratório, certo? Então, para vocês terem uma ideia, látex. Látex é um extrativo, é um leite que a seringueira, espécie nativa do nosso país, da nossa Amazônia, ela produz a partir do momento que ela é lesionada, certo? Então, eu vou lá, faço uma sangria, é um corte nessa seringueira, nessa árvore, e ela começa a derramar esse leite, então eu fico coletando esse leite, tal, que vai dar origem a quê? A borracha. Então, nós temos pneus, né? Pneus de carro foram amplamente fabricados utilizando o produto da nossa seringueira, certo? Que é uma árvore nativa da nossa Amazônia. E hoje, professor, ainda é assim? 100% dos pneus são fabricados com látex de origem vegetal? Não, tem muita mistura já, muita mistura. Então, a partir do momento que o homem conhece o princípio ativo do produto que ele está utilizando, ele propõe a imitação sintética em laboratório. O que eu quero que vocês tragam para nós é tudo que a natureza nos oferece. Na sequência, nós vamos ter os seminários gorduras e óleos essenciais, mais 2 alunos. Carboidratos, vamos falar de açúcar e amido, mais 2 alunos. No dia 5/7, a gente vai ter um seminário só, arborização urbana e paisagismo, 3 alunos, é um tema maravilhoso, uma delícia de falar. Quando a gente traz, por exemplo, exemplos da nossa regionalidade, vamos pegar Cáceres, a Praça Barão, a gente tem ipês que tem floração linda, né, anualmente. Ah, professora, mas eu adoro a araucária lá do sul. Ela é linda, ela é exótica e vou trazer e plantar na Praça Barão. Vou fazer uma arborização urbana com araucária. Você vai se dar muito mal, né? Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o nosso bioma, o nosso ambiente, a nossa vegetação nativa. Todos os projetos devem levar em consideração esses quesitos. A araucária é linda lá no ambiente dela, ela não tolera calor, ela nunca vai resistir aqui. São dinâmicas que todo profissional precisa conhecer e levar em consideração. Não é a minha vontade, o meu gosto, certo? É o que o meu ambiente determina. Na sequência, plantas medicinais, tóxicas e inseticida.
Nós temos um saber popular muito grande sobre plantas medicinais, plantas que são tóxicas, plantas que são repelentes, e esse conhecimento muitas vezes está se perdendo. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, nossos avós, né? Eu sou titia já, né? Não vocês que são todos jovens, mas nossos avós tinham um conhecimento de planta medicinal que hoje eu já não tenho. Então, eu sei que o boldo pode ser para o estômago, eu sei que o chá de erva doce é bom para o bebezinho, que a camomila acalma, mas tantos e tantos conhecimentos tradicionais e medicinais têm se perdido, não é? Nossos avós, eles tinham uma ruralidade de viver no meio rural, diferente de nós que somos criados no meio urbano. Então, esse seminário é muito interessante quando a gente traz também o saber popular, né? Traz de novo essa ideia, chás, garrafadas. Isso é muito interessante, sobre a planta ser tóxica ou não, né? Então, trazer esses conhecimentos. Aqui eu coloquei 3 alunos, porque é um tema que dá para produzir muita coisa. No dia 19, banco genético, onde nós temos a segurança das nossas sementes em termos mundiais, guardadas para posteridade, certo? É muito interessante quando a gente vai fazer pesquisa sobre esse tema e percebe que nós temos as ditas arcas de Noé, né? Onde se guarda o recurso genético, literalmente as 7 chaves, para em casos de catástrofes e não sei o que, a gente ter o resgate desse material genético. 2 alunos conseguem trabalhar esse tema tranquilamente, e a gente fecha esse passeio pela utilização, pelo uso das plantas, falando de um grande tema, de um tema imenso e extremamente relevante, que é sobre alimentos e plantas alimentícias não convencionais, são as famosas PANCs, né? Então, acho lindo esse trabalho, esse tema, porque aí, junto com a questão do saber popular, vem também o saber que não é comum ao nosso cotidiano. PANCs, plantas alimentares não convencionais, o que é isso? Onde eu encontro? Se nós levarmos em consideração o quanto é restrito o nosso hábito alimentar, não, professora, mas eu tenho uma diversidade de vegetais no meu prato diariamente. Eu acho que não passa de 5 elementos distintos, porque os nossos hábitos alimentares são extremamente restritos em todos os sentidos. Fugindo um pouco da questão vegetal, se nós pensarmos na nossa proteína, né, na carne que nós ingerimos. Então, nós temos o quê? A carne carne vermelha, que nós chamamos, nós temos o frango, nós temos o peixe e o porco. Porco nem todo mundo come, então nós ficamos aqui restritos a 3 grupos proteicos mais relevantes, certo? Dentro de uma diversidade que nós temos, tanto vegetal quanto animal, no nosso país. E aí vamos falar de folhas, vamos falar, todo dia eu como uma folha, tem legumes, tem frutos no meu prato, então tem hortaliças. Eu duvido que você coma todos os dias uma alface, juntamente com uma rúcula e um agrião. Nós não temos esse hábito. Dependendo do lugar que nós estamos, vamos pensar em Cáceres. Para a gente comer um brócolis, é um preço danado, é quando aparece, se aparece já está amarelado. Uma selga, nem todo mundo gosta. E assim vai. Nossos hábitos alimentares são restritos, e muito restritos diante da biodiversidade que a gente vive. Então, é um seminário muito legal, e aqui dá para agrupar 4 alunos. Depois disso, a gente encerra a disciplina com mais uma avaliação. Professor, e essa avaliação vai tratar sobre o quê? O que vai cair na prova?
vai cair perguntas sobre os seminários. Nossa, professora, não faz isso com a gente, vai ficar muito abrangente, vai ficar muito aberto, vai ficar... Não se preocupem com relação a isso. A cada seminário que vocês vão ministrar, que vocês vão apresentar, eu vou estar colocando dicas que eu vou pedir nessa avaliação. Então, eu vou querer que vocês saibam o que os colegas também estão falando. Você não vai saber só do seu seminário. Você tem que saber um pouquinho de outros seminários. O que é uma gordura? O que é um óleo essencial? Professora, qual a diferença de uma gordura de um óleo essencial? Isso aí, a partir desse seminário, a gente vai precisar saber. Gordura, eu tenho que saber que é alguma coisa que, de determinado momento, ela fica solidificada. Um óleo nunca fica, certo? Então, todas essas pequenas questões, a gente vai precisar extrair dos nossos colegas. E, a partir disso, somar um conhecimento que vai ser aplicado nessa segunda avaliação. Não se preocupem, eu vou estar dando o direcionamento. Após cada seminário apresentado, se eu perceber a dupla, o trio ou o quarteto não abordou aquilo que é importante a gente saber sobre esse tema, eu vou abordar, certo? Eu vou estar falando com vocês e vocês, guardando na mente. Isso aí, se ela está falando aqui, pode cair na prova. E a gente vai conversando sobre isso, certo? Ninguém precisa se preocupar que a segunda prova vai vir para ferrar, porque é seminário. Eu quero que todos prestem atenção no seminário de todos, certo? Vamos para frente, a avaliação, como já falei para vocês, 3 notas, tá? Primeira nota, avaliação escrita sobre o material teórico que a gente vai estar trabalhando até completar o todo de 5 aulas. A segunda nota, os seminários que serão apresentados por vocês, com os temas já apresentados aqui. A terceira nota, uma avaliação escrita sobre a teoria dos temas abordados no seminário. Como que nós vamos saber, professora, como que você falou 4 alunos, 3 alunos, 2 alunos? Como que nós vamos saber isso? Essa semana a gente vai trabalhar no WhatsApp uma metodologia para agrupar essas pessoas. Só depois das pessoas agrupadas é que eu vou poder entregar a você o tema. Aí vocês vão dizer, professora, aqui é Bárbara e eu estou junto com a Deise. Então, nós só conseguimos formar uma dupla. Quais são os seminários que são de 2 pessoas? Tal, a gente sorteia para você. Ah, não, eu agreguei aqui 4 colegas. Quais são os seminários que são 4 colegas? A gente sorteia para você. Entenderam? Eu adoro apresentar para vocês essas imagens. Eu tenho muito orgulho. A titia, ela gosta muito de Instagram. Então, eu postava tudo quando a gente tinha um ensino presencial. E nos seminários, os meninos traziam o que eu chamava de um recurso acessório. Então, o que ele trazia a mais já garantia um ponto no seminário dele. Então, essa dupla aqui estava falando sobre espécies úteis do cerrado. Eles trouxeram até arroz com piqui nesse dia. Teve suco de tamarindo, teve apresentação, a gente tinha jatobá. Então, foi lindo, fizeram uma mesa toda bonita. E eu fotografo mesmo e eu posto mesmo nas redes. Aqui, sobre banco genético, as meninas trouxeram para degustação, para vocês terem ideia, farofa de soja, para a gente degustar na sala de aula. Outro seminário, plantas medicinais e tóxicas, trouxeram para apresentar um pouco sobre o saber popular. Madeiras e fibras, trouxeram pó de serragem, os diferentes desenhos da madeira, né, em recortes. Outro seminário de espécies úteis do Cerrado, mais suco, apresentação, teve bolo, que eu não vou me lembrar do que era, gorduras e óleos essenciais, trouxeram aqui, tinha castanha para mostrar para a gente que é um fruto que também produz algum óleo. Olha, cortiça, látex e pectina, as meninas apresentando aqui, beterraba, dá para extrair muita pectina da beterraba também, látex, olha, luva e tal. Outro, gomas e resinas, olha, gente, tinha marshmallow, gominhas, tinta que eles trouxeram. Então, é muita criatividade.
Sobre carboidratos e amido, a gente teve muita coisa também sendo apresentada dos meus alunos, e trouxeram pão, e trouxeram macarrão, e mostraram, apresentaram tudo que é relevante ao tema. Mais um de plantas medicinais, eram bolos com erva doce, tinha chás, e isso tornava muito dinâmico. Olha, madeiras e fibras, os cadernos que são feitos a partir de papel e celulose, extrativo da madeira que nós temos. Essa falou de espécies úteis, tinha um monte de sorvete aqui, de frutos dos cerrados. Aqui, gomas e resinas, até um vinil que vem a partir de extrativos, mais marshmallows, e assim vai a criatividade. Cortiça, látex, pectina, a borracha que faz o solado. Então, são muitas. Aqui é interessante uma rolha, de onde a gente tira a cortiça, né, da árvore que extrai a cortiça. Mais apresentação sobre açúcar, amido, gorduras e óleos essenciais. A gente tinha bastante exemplo de óleos essenciais aqui. Arborização urbana e paisagismo, ele trouxe algumas espécies que são usadas aqui na região. Outro de plantas medicinais tóxicas, a gente tinha até patê de cenoura nesse dia, muito gostoso, estava realmente muito criativo o Zé Vitor. Alimentos, a Clarice e a Jéssica trouxeram, assim, muita coisa para falar sobre o tema alimentos e punks. Esqueci de colocar aqui que também tem as plantas alimentícias não convencionais. Aqui, banco genético, ela trouxe as biojoias, né, que são artesanato com sementes e formam colares, pulseiras e tal. Isso, gente, eu gosto de mostrar para vocês, porque quando eu falo que a nossa disciplina, que foi injusto terem tirado ela da grade do curso regular, porque eu vejo nessa disciplina um momento onde a gente traz o conhecimento que a gente adquiriu no decorrer do curso, estou falando da área de botânica, tá, gente? E a gente percebe a aplicabilidade dessas espécies vegetais para os mais diversos fins, não é? Quando a gente pensa numa curandeira, vamos dizer assim, ela usa plantas, isso vai torná-la rica? Ela é a benzedeira? Não é questão de gerar renda, né? É questão de fazer uso, de alguma forma, dos recursos vegetais. Crianças, até aqui, se vocês quiserem se pronunciar sobre a apresentação da disciplina, vocês fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A partir de agora, eu vou começar a conversar com vocês sobre o nosso tema principal da aula de hoje, que é a introdução, né, a domesticação das plantas e a origem da agricultura. Mas eu abro agora para vocês fazerem algum questionamento, caso o queiram, tá? Eu não vou mexer na apresentação, porque senão vai que esse trem some daí. Eu não estou vendo vocês, mas eu sei que vocês estão me vendo. Então, podem perguntar, podem questionar. Eu só vou tomar um pouquinho de água, tá? Fiquem à vontade. Em relação aos seminários. O tema, como será dividido? Tipo, como é que a gente vai saber certinho quem vai ficar com qual tema? Então, é o que eu falei para vocês. Se você, no decorrer dessa semana, porque segunda-feira que vem, eu já quero estar com os grupos formados e os temas entregues, certo? Então, na próxima segunda, você já vai saber o que você vai falar. O que eu preciso de vocês, e que eu disse aqui, é que nesta semana nós temos que, via o nosso grupo no WhatsApp, decidir quem vai ficar com quem. Professora, eu consigo agregar eu e meu colega, só 2. Então, se você só juntou em 2, eu tenho seminários para 2. Ai, professora, mas eu só consigo trabalhar sozinho. Não temos seminário para um só. Então, são 2, 3 ou 4, certo? A partir do momento que eu tiver, você é o? Emanuel. Emanuel, a partir do momento que o Emanuel escreveu no grupo, professora, pode ser no privado também, tá, gente? Professora, estou eu, Emanuel e a Emanuele. Nós só fechamos em 2. Então, eu já vou anotar que Emanuel e Emanuele são 2 e eles vão
O sorteio para eles vai ser os seminários de 2 alunos. Entendeu? Beleza. Já adiantei, meu grupo já está formado. Ai, adoro! É 4 assim pessoas. mesmo. 4 pessoas, beleza. Então, a gente precisa computar isso para não dar confusão depois, porque nós temos seminários para 4 pessoas, para 3 pessoas e para 2 pessoas. Isso é algo novo até para mim, porque eu tenho 10 temas de seminários, posso ter 11, se eu tirar punks de alimentos, posso ter 11, e nunca tive 11 alunos. Então, sempre era individual, cada um falando do seu, né? Quando tinha 13 alunos, 12, ficava 2 ali nos alimentos, que realmente é um tema maior. E dessa vez eu fiquei surpreendida. Então, hoje à tarde, eu fiz essa divisão pela temática. Então, nós temos grupos de 4. Vocês vão... Amanhã, essa apresentação que eu estou fazendo aqui vai estar disponível no CIGA. Se vocês tiverem dúvidas, é só acessar de novo, ver o cronograma, certo? Ou eu posso até também mandar só o cronograma no grupo do WhatsApp, printo ali, mando no grupo e vocês já vão saber os que são de 2, os que são de 4 e os que são de 3. Ok? Professora? Beleza, obrigado. Pois não, pode falar. Desculpa interromper, eu queria um de 3, tá? Já comunicando. Já comunica que eu queria um de 3. Se vocês quiserem me dizer logo, eu já porque eu percebi que só tem 2 grupos de 3, então eu já estou me adiantando. Tá, mas você já tem o grupo? Sim, senhora. Então, vamos lá. Emanuel primeiro. Fala para mim quem são os 4. Eu, Jennifer. Emanuel, Jennifer, Tayane. Tayane E Bárbara. Beleza. Agora a de 3. Vamos lá. O meu nome é Natasha. Natasha, vou pôr até de outra cor. Vamos lá, Natasha. Você, quem mais? Eu, Maicon. E, ok. E Eduardo. Eduardo. Obrigado. Ok, esses já estão anotados, tá? Se alguém no decorrer da aula e formando também os grupinhos, no final da aula pode me avisar, tá? Professor, nosso está formado também. É de 2. Ô, galerinha que é boa de serviço. Vamos lá, fala. O Irandi e o Islene. E o Islene, ok. Tem mais algum formado? Professora, Oi. a questão dos temas Pode vai ser alguma coisa específica ou você pode, sei lá, selecionar algum produto para mostrar e falar todo o processo, enfim, a construção? Não, é assim, quando você começar a pesquisar sobre o seu tema, você vai perceber que existem especificidades, certo? Então, quando você for falar, por exemplo, de carboidratos, então nós temos várias fontes de carboidrato. Você vai escolher alguns. O pessoal que for falar, por exemplo, de espécies úteis do cerrado, são milhares. Então, vão escolher algumas. Né? 10 espécies para um grupo de 4 pessoas, está ótimo. Aí vai falar cumaru, desde da semente, a árvore serve para quê, a floração faz o quê. Então, você vai restringir o seu universo, porque senão vai ficar muito abrangente, certo? A partir do momento que nós estivermos com os grupos formados e vocês com os temas de vocês podem ir questionando, professora, que caminho eu devo seguir? Quem for falar de alimentos, meu Deus, não dá para falar de alimentos tudo. Mas eu tenho que falar de arroz e feijão. Sim, fala de arroz e feijão. Fala de arroz e feijão, fala de outras hortaliças, de frutos, do que é importante para a nossa alimentação, o que faz parte do nosso dia a dia, traz coisa nova, entendeu? Então, nós não podemos deixar a coisa tão aberta, senão a gente não dá conta, né? Então, aí a gente vai trabalhando a partir do momento que tudo for
sorteado, entregue, vocês já os grupos estão formados, já sabem quais são os temas, aí a gente vai trabalhando o melhor caminho para cada tema, tá? Professora. Pois não. Daisy e Elaise. Daisy e Elaise? Isso. Tá. Daisy e Elaise. Duas também, né? Isso. Tá, ok. Professor, o meu também, 4. Você é o? Alisson. Flávio. Alisson, Flávio, Márcia e Geisiane. Márcia. Geiane, perdão. Geiane. Tem duas. Isso, tem duas. Geisiane e Geiane, né? A Geiane. Tá ok. Podemos continuar? Depois a gente trabalha mais essa montagem dos grupos, senão a gente não termina isso aqui. Vamos lá? Todos comigo? Domesticação de planta e origem da agricultura. Então, vamos lá conversar um pouquinho. Vamos viajar no tempo agora. Agora a gente precisa lembrar de coisas que talvez nós já tenhamos visto, se brincar até lá no nosso ensino fundamental, ensino médio, e nós vamos trazer um pouquinho disso para cá. Não tem como a gente falar de domesticar alguma coisa se a gente não levar em conta o processo de evolução do homem, certo? O homem que nós conhecemos hoje, como ele é hoje. Então, esse foi um processo de evolução, uma construção também. Então, nós temos diversas teorias, né, de como o homem foi criado. A gente tem o criacionismo, a gente tem a teoria da evolução. Não vamos brigar por conta disso. Vamos pensar que este homem, ele sofre a ação do meio diariamente, né? Então, isso a gente não tem como negar. Então, existe todo um processo evolutivo que levou este homem a se tornar o que conhecemos hoje, certo? Então, entre as milhares de espécies que a evolução produziu, o Homo sapiens sapiens é o mais recente. É muito recente. O Homo sapiens sapiens. A gente sabe que já teve o Neandertal, já teve o Erectus, já teve Então, tem um processo grande aí que não compete a nós, certo? E os autores também divergem com relação a essa origem em si. Mas o que nós podemos dizer? Que este homem, Homo sapiens sapiens, é que sofreu um processo de evolução que culminou com uma alteração gritante no meio. Então, nós temos, há 10 mil anos, aproximadamente, a prática do cultivo e a criação. E essa prática, então, ela vem modificando todos os ecossistemas do planeta. Então, o homem chega na posição que se encontra hoje e conseguiu, num espaço de tempo reduzido em termos de evolução, né, transformar essa imagem, essa paisagem do que a gente chama de Terra hoje, certo? Este homem, como a evolução nos produz hoje, certo? Ele era extremamente frágil, se nós pensarmos com relação a um animal. Então, nós temos um ser que se põe de pé, né? Então ele passa a ser bípede, né? Então, ele se põe de pé. Ele não é dotado de carapaça, escamas, couraça, unhas, garras presas, tal, como os animais são. Então, o que esse homem dispõe? Dispõe de mãos. Então, a gente tem aquela imagem clássica que a biologia usa, né? O chimpanzé e tal, vai se pondo de pé. Ele se vê exposto com a sua intimidade, regiões íntimas expostas e sofrendo, né, toda a ação do meio,
e ele precisa lutar por sobrevivência. Daí nós temos um ganho evolutivo muito, muito significativo. Então, nós podemos trazer para a realidade de que uma pessoa que tem tudo, vamos usar grosseiramente, tá, gente, por favor, o filho de um rico milionário. Esse menino, essa criança, esse adolescente, ele não vai saber o que é passar uma dificuldade. Então, é muito natural que ele se acomode ao meio que ele está inserido. Se um dia esses pais, essas pessoas que o envolvem, perdem tudo, e esse cara precisa trabalhar, lidar, ele vai precisar também evoluir enquanto pessoa, porque ele não foi preparado, talvez, para o embate, para a luta. A mesma coisa eram os homens, nesse momento evolutivo. Então, ele tinha o quê? Suas mãos. Ele precisava sobreviver. A luta dele era para fugir de animais, né, de predadores, se esconder e buscar, através da caça e da coleta, o seu alimento, se nutrir. Então, o processo evolutivo ele foi muito ágil, no sentido de que, isso a gente também não vai falar das mudanças anatômicas, laringe, faringe, que deram origem à fala, isso aí não nos importa. Importa o que esse homem fez com as suas mãos. Vivia a partir da coleta de animais, de vegetais, e comia os animais que estavam mais acessíveis, os meios hostis. Então, nós temos um processo evolutivo dos que a gente chama de australopithecus até o Homo sapiens. E essa evolução foi uma explosão, porque realmente ele se vê numa condição de que ele precisa se adaptar a esse meio e viver dentro dessa nova realidade, certo? Então, nós temos uma era começando com o processo de fabricação de instrumentos, e aí o ser humano da época precisava de instrumentos mais afiados para lançar, para matar, Isso aí vai caracterizar, então, um período da história que se chama o Neolítico, onde a gente tem o polimento das pedras. Então, eles batem nessa pedra até que ela fique afiada, para que ele tenha, a partir dali, um instrumento de caça, um instrumento de defesa, certo? Então, nós temos, além disso, a ideia, um homem que, então, é nômade, até então ele não tem ideia de grupos sociais, certo? Então, ele é nômade, mas que percebe que quanto mais ele anda, ele vai, mais perigoso é, porque aí ele está indo para lugares hostis, lugares onde ele não sabe qual predador vai estar ali. Então, acaba se desenvolvendo neste homem uma ideia de estar em um lugar só. E aí, o homem que eu falo é homem e mulher, né, gente? É homem e mulher. Então, a partir do momento que ele para, as coisas começam a se desenvolver em termos evolutivos. Então, ele precisa se alimentar, ele precisa se nutrir, e ele tem que ter ajuda. Então, a gente vê agregar-se em sociedades rudimentares ainda, certo? E começa-se a ideia de fabricar seus instrumentos, machados, enxadas, e a gente vê a partir daí também a ideia de construção, de moradia, antes ele vivia em cavernas, em tocas, para tentar se livrar. E aí ele pensa a estar estabelecido em algum lugar. Isso é um ganho muito grande no processo evolutivo. E aí nós estamos dando pulos na história da formação do homem enquanto ser protagonista dentro dessa história. Então, ele não nasceu agricultor. Esse homem não nasceu agricultor. Ele não evolui e hoje eu sou agricultor. Ele era caçador-coletor. Então, ele caçava e coletava.
Ai, professora, como é que ele não morria comendo planta envenenada? Opa, claro que morria. E só aprendia que aquela planta era tóxica depois de morrer, certo? Então, os que ficavam em vida entendiam, não, foi daquela planta que ele comeu, não vou poder comer, porque mata. Observação, né? Observação. E quando ele começa, então, a praticar a ideia de cultivo e de criação, vamos pensar, gente, agricultura e pecuária, vamos dizer assim, eles caminharam mais ou menos juntos. A partir do momento que eu domestico plantas, eu também estou domesticando animais. Vamos lembrar, a gente está falando de uma sociedade totalmente rústica, totalmente rudimentar, não existia ali animais domesticados. Tudo ali era muito perigoso. Então, no momento que esse homem, com a capacidade de cultivo, ele descobre também a capacidade de domesticação, de trazer os animais para perto dele. Não dispunha de instrumentos viáveis, de instrumentos de cultivo agrícola, mas a sua maneira, com o uso das mãos, ele consegue construir tudo isso daí. Mas então, vamos combinar. O que é agricultura, gente? O que é agricultura? O termo. Agricultura, do latim, agri, do campo, cultura, cultivo, aproveitamento do campo. Agricultura consiste no cultivo ou aproveitamento dos campos. O que eu posso usar do meu entorno, do que está à minha volta, sem precisar ficar só indo à busca de alguma coisa. Então, eu preciso trazer para mim, certo? Vamos definir um pouco mais? A gente tem várias definições aqui do que seria agricultura, de inúmeros autores, inclusive, tá? Arte de cultivar os campos e domesticar os animais com um fim puramente utilitário. A gente está pensando no sentido de uso, certo? Aqui a gente está pensando no sentido exclusivo de uso. Arte de cultivar ou de melhorar o solo de modo a fazê-lo produzir a maior quantidade possível de vegetais próprios ao uso do homem e dos animais domésticos. A arte de retirar do solo, de maneira mais econômica, a maior quantidade de materiais úteis ao homem. O esforço do homem em tirar do solo, ou melhor, da natureza, os elementos necessários à sua vida, também se caracteriza como agricultura. A arte de cultivar os campos ou o conjunto de operações que transformam o solo natural para a produção de vegetais úteis ao homem. Isso no dicionário, certo? A agricultura é a mais antiga das artes de cultivo da terra, tão velha quanto a existência do gênero humano. O que a gente pode pensar, gente? Quando o homem, então, ele decide que ele quer parar, ele quer viver num lugar só num ambiente exclusivo, cansou de ser nômade, cansou de ir à procura de alguma coisa. A sociedade em si começa a se formar, porque deixa de ser apenas uma família, né? E eu estou usando o conceito de família agora, né? Naquela época não se tinha esses conceitos. E mais pessoas passam a agregar aquele grupo, e esse grupo vai se tornando um pouco mais estruturado. E aí a gente tem um processo de evolução eminente. Só que enquanto a gente tem o homem enquanto ser que já está ser pensante, né? Nós temos, então, referências sobre isso na nossa própria Bíblia, que historicamente é o livro mais antigo, certo? Então, na Bíblia a gente vê a seguinte referência. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente. Do solo fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Fison, Geom, Tigre e Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim para que o cultivasse. Uma referência em Gênesis. Percebam que aqui já se fala em Tigre e Eufrates. E quando a gente pensa em berço da civilização, em berço da agricultura, a gente ouve sempre falar desses 2 rios. Outra referência de Gênesis, Abel era pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Vocês se lembram disso? Dos irmãos, um matou o outro, mas nós já tínhamos ali uma pecuária, vamos dizer assim, e uma agricultura, né? Então, nós estamos falando
do que é relatado na Bíblia, no nosso livro histórico mais antigo, né? E para a ciência, como se deu essa agricultura, essa evolução da agricultura no tempo? Então, nós temos a espécie humana surgindo há 500 mil a.C., a evolução da agricultura perpassando pelo Paleolítico e o Neolítico até 5 mil anos antes de Cristo. Então, de 10 mil anos a 5 mil anos antes de Cristo, dentro do Neolítico, é quando eu falei para vocês que começam a questão de construir realmente as ferramentas úteis para que isso se tornasse possível. Para que eu pudesse cultivar essa terra, mexer, revolver essa terra, para que pudesse plantar e dali colher. No Paleolítico, a gente tem, então, nenhum vestígio que indique a presença de plantas cultivadas. O homem era totalmente dominado pela natureza, sobrevivia da caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes e raízes. Eram nômades, viviam em grupos menores, não conheciam a agricultura nem a criação dos animais. Com a dificuldade para a obtenção de alimentos, o homem passou a semear os seus primeiros grãos. Então, de nômade, coletor e caçador e pescador, ele passa a ser sedentário, pastor e lavrador. Sedentário no sentido de não mais sair, não mais ser nômade, ficar. E no Neolítico, a gente já vê, então, os indícios da presença de plantas cultivadas, a passagem da atividade coletora para a atividade agrícola, deixou de ser nômade, passou a ser sedentário. Então, a gente já tem um novo período dentro dessas eras que a gente estuda. Olha que interessante, um grão caído na terra começa a germinar. E é observado em seu crescimento por algumas mulheres que estão coletando na área. Aí temos, provavelmente, a base da transformação. Historicamente, a gente tem que o homem era o caçador. Então, ele ia à procura da caça. A mulher, ela era a coletora. A coletora de quê? Dos frutos, das árvores que estavam ali no entorno da caverna. Essa mulher que cuidava, até então, dos filhos, ela não podia se ausentar em grandes distâncias. Então, ela fazia a questão da coleta ali por perto, de onde ela estava. E isso, historicamente, tem uma relevância incrível, porque a mulher, ela passa a ser muito observadora. Tem livros hoje que diz que nada escapa ao olhar de uma mulher, né? E isso é fato. A gente tem uma visão muito ampla do nosso entorno. Então, isso vem, historicamente, dessa ideia de que enquanto a mulher estava ali na caverna, cuidando dos seus filhos, olhando para ver se não vinha nenhum predador, ela estava de olho nas árvores que estavam florescendo, frutificando, e a partir dali ela colhia e percebe que aquelas sementes que caíram por ali, em um determinado momento começou a germinar. Então, culturalmente falando, a mulher tem um papel muito grande nesse processo de observação, onde ela percebe que aquela semente que foi ali jogada tem capacidade de germinar. Então, a gente começa, então, os primeiros resquícios do que é o plantio, efetivamente. Então, vamos pensar. O que é a domesticação das plantas nesse processo? Como se deu isso daí, né? O que é uma planta domesticada? É um processo extremamente lento, é uma transformação muito lenta. Nós hoje sabemos, temos estudos e pesquisas e ciência em cima de tudo. Nós sabemos quanto tempo eu vou plantar minha soja, quanto tempo eu vou colher minha soja. São ciclos curtos, são ciclos anuais, são espécies que sofreram melhoramento, são espécies que são melhoradas para ter ciclo curto e para ser produtiva, né? Para ser palatável, melhoramento genético. Então, a gente vai pensar isso sem a influência do homem. É muito lento, é um processo muito lento. Os vegetais, eles germinam e crescem se forem plantados. Organizar, então, a partir desse conhecimento, uma plantação que seja racional e que seja rentável. Seleção de grãos selvagens, cujas características são desejáveis, tamanho, quantidade, sabor. A partir de todos esses processos, eu tenho domesticação de plantas, certo?
É diferente de uma domesticação de animal? É óbvio que é diferente, não tenham dúvidas que é diferente, né? Porque o animal, ele vai brigar, ele vai querer, porque ele não quer ser pego, ele não quer estar preso, ele não quer ser domesticado. A planta não. Mas o processo se dá de forma lenta e de forma gradativa. A partir do momento que eu cultivo, eu vou conhecer aquela minha espécie. Certo? Aquela outra espécie que foi tóxica, que alguém morreu, que não sei o quê, eu vou plantar? Não. Não é a característica desejável que eu quero. Eu quero algo que vá alimentar. Certo? Só mais umas observações. Então, durante o período neolítico, as principais áreas agrícolas, elas localizavam-se no Golfo Pérsico. Nos vales de quais rios? Tigres e Eufrates. Por isso que eu falo para vocês, esses são conhecimentos que vocês já trazem, desde o ensino médio de vocês, desde o ensino fundamental, né? Que a gente tem as civilizações antigas se formando ali na antiga Mesopotâmia, certo? Nesses vales, Rio Tigre e Eufrates, no Egito, no Rio Nilo. Acredita-se também que a agricultura surgiu em outras 3 regiões, sem nenhuma comunicação com a região do Crescente Fértil, sendo elas China, Sudeste da Ásia, Índia e na América tropical. Só para a gente ver o Crescente Fértil, uma imagem que ela não está muito boa, mas dá para vocês verem essa parte rosa, é a parte chamada de Crescente Fértil. Era uma região muito fértil. Olha os nossos rios famosos aqui, Rio Tigres, Rio Eufrates. Como se deu? Nós já tínhamos grupos sociais formados ali nas margens desse rio. Percebeu-se que o rio enchia na época de chuva, na época de seca ele começava a baixar, né? E nasciam ali naquelas regiões, às margens desses rios, nasciam vegetais. E ao observar, começaram então a plantar nessas áreas que foram alagadas durante a cheia. E era uma região muito fértil. Esse solo estava muito fértil. Então, a produção era muito intensa. Por isso que se diz que o berço da civilização é nessa região. Porque nós tínhamos, então, esses plantios na época de seca desses rios, um solo extremamente fértil, onde tudo que se plantava ali germinava. Certo? Então, aí eu trago para vocês um questionamento que é da Ângela Buarque, que é do Museu Nacional da UFRJ, onde ela pergunta, então, se nós falarmos em agricultura, em origem da agricultura, nós podemos levar em consideração que ela se deu em um único ponto e foi difundida, ou seja, foi disseminada para vários pontos, ou nós podemos dizer que foram em vários centros independentes de domesticação. O que nós podemos tirar dessa minha fala com vocês aqui? Se eu disse no slide anterior que a gente tem principais áreas agrícolas do Golfo Pérsico, no Vale do Rio Nilo, que acredita-se também que a agricultura surgiu em 3 outras regiões, na China, no Sudeste da Ásia, na América tropical. Eu posso chegar aqui e dizer a origem se deu em um único ponto e a partir desse ponto se difundiu? Não, eu não posso afirmar isso, jamais. Por quê? Nossos registros arqueológicos, eles são muito sensíveis, né? Então, quem pode, nesse planeta, afirmar que a agricultura começou a origem dela num único ponto? Imagina se nós tínhamos nômades, né, circulando por todo lugar. É óbvio que no seu saber cultural, vamos dizer assim, ele foi tentando se virar e sobreviver de alguma forma. Isso precisa ser levado em consideração. Quando eu perguntar para vocês na prova, enquanto biólogos, a origem da agricultura, ela aconteceu em um único ponto e dali foi difundida para o mundo, ou ela aconteceu em vários centros independentes de domesticação? Reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso, tá? Qual a importância das plantas para a humanidade, gente? Qual a importância das plantas? Toda a importância das plantas para nós. Toda.
né? Se nós respiramos, certo? Se nós respiramos e o que nós conseguimos assimilar é o oxigênio, quem produz e libera o oxigênio no meio, quem é? As plantas. O que elas fazem? Sequestram o carbono, o gás carbônico do ar, sequestram, e a partir do seu processo de respiração, de transpiração e de todo o ão dela, elas liberam para nós o oxigênio. Isso nos importa. E nos importa muito. Sem oxigênio, só com gás carbônico, tem como o homem se manter na Terra? Não. Nós vamos morrer. Nós não assimilamos outro elemento químico para a nossa respiração que não seja o oxigênio. Certo? Captam o gás carbônico, que é o CO2, que ele é o quê? Um contaminante do ar. Nós produzimos gás carbônico com uma velocidade incrível, né? E aí, cortamos as plantas, que são as responsáveis por esse sequestro. Isso é uma estratégia bastante suicida, né? Fornecem produtos para nossa alimentação, medicamentos para a prevenção e cura de doença, enriquecem os solos com a ciclagem de nutrientes, proteção do solo contra processos de erosão, e são utilizadas na construção civil. Em toda a construção civil, a gente consegue ver as madeiras, certo? Fazem a produção de energia, fibras são utilizadas na fabricação de roupas, papel, borracha, tempero, tudo extraído de plantas, bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, aguardente, extrativos de plantas também, bebidas não alcoólicas, café, chocolate, sucos, e embelezamento do ambiente, sombreamento, inúmeras são as utilidades das plantas. Vejam bem, utilidades, usos, não apenas ligado a recursos econômicos, tá ok? Mas, aí nós nos deparamos já com o homem como conhecemos, né? Acontece ou não acontece um impacto nesse processo de produção alimentar? É óbvio que acontece. Então, nós temos o crescimento populacional associado à queda da fertilidade dos solos. Isso vai fazer o quê? A escassez do alimento. Vai provocar uma escassez de alimentos. Registros históricos nos mostram que populações europeias foram praticamente dizimadas por fome, porque as suas plantações eram específicas de batata, comiam por dia não sei quantos quilos de batata, e houve uma doença nessa batata que matou todo o plantio. Todo o cultivo foi comprometido. Pessoas morreram por não ter o que comer. Então, no final do século XVIII, intensifica-se a adoção de sistemas de rotação de culturas com plantas forrageiras, capim, leguminosas. Existe, na área agrícola, uma preocupação muito grande com relação às especificidades, né? O monocultivo. Então, a partir do momento que eu só planto uma espécie, eu corro o risco de perder essa espécie, né? Então, se acontece, como eu dei o exemplo da batata na Europa, um fungo fitóftora dizimou aquela batata. As pessoas morreram de fome porque batata era a única fonte alimentar deles. Então, monocultivos. Aí intensifica-se, então, a partir do século XVIII, a ideia da rotação de culturas. Pecuária e agricultura se integrando. Essa fase passa a ser conhecida, então, como a primeira revolução agrícola. No final do século XIX, início do século XX, a gente tem problemas de escassez imensos na Europa, se intensificando de forma drástica. Aí passa-se a pesquisar outras coisas. Então, nós temos a descoberta dos fertilizantes químicos, do melhoramento genético, máquinas e motores a combustão para ajudar nessa ideia do plantio, de formar os cultivos agrícolas. E a atividade rural passa a ser chamada de agricultura industrial, agricultura convencional, agricultura química, recebendo o nome, então, nesse momento, de segunda revolução agrícola. Na década de 60, esse modelo de agricultura começou a dar sinais também de exaustão. Então, a gente já tinha desflorestamento, as florestas já iam morrendo,
diminuição de biodiversidade, diminuição de fertilidade do solo, aumento de erosão. Isso daí, fora a contaminação de agricultores com agrotóxicos, dos leitos d'água, dos rios contaminados com agrotóxicos em decorrência dessa produção agrícola. O que a gente precisa levar em consideração também é que tudo foi trabalhado de forma muito exclusiva. Então, se eu tinha, por exemplo, no Brasil, um plantio de cana, queriam plantar cana no Brasil inteiro. Aí, existe a escassez por conta de tudo isso que está dito aqui, descrito aqui. Abri áreas imensas, derrubei tudo, plantei só uma cultura. Isso daí foi esgotando o solo. A cultura já não mais se mantinha. O que fazia? Entrava com outra cultura totalmente diferente. Mexia na economia toda, e agora é só café. Agora vamos para outro lado, vamos para o ouro. Vamos para o pau-brasil, explorar. Então, são processos muito danosos ao ambiente, totalmente danosos ao ambiente, aos biomas onde eles estão inseridos. E isso não foi só lá no século XVIII, XIX e XX. Isso a gente faz até hoje. O que a gente faz no Brasil? A gente planta soja, mas a soja, ela movimenta a economia, a exportação. Ótimo, beleza. Ok, a gente precisa disso? Claro que precisa. Só que se esgotou os solos da região do Cerrado, e aí o que se faz? Entra na Amazônia, vai derrubando a floresta amazônica, vamos empurrando as fronteiras agrícolas. E uma hora o que vai acontecer? Esgota o solo lá também. Nós precisamos de manejos eficientes a partir de culturas intercaladas. Mas a gente pensa muito no econômico e deixa muito de lado o ambiente. E isso faz com que nós paguemos um preço alto. É aquecimento, é solos mortos. Nós temos exemplos no interior, no norte do Mato Grosso, de solos mortos. Nada nasce lá, nem daninha. O que se fez ou o que se pensa a partir daí? Agriculturas alternativas. Aí a gente tem conceitos de agricultura orgânica com o uso de compostagem, conceito de agricultura biológica, conceito de agroecologia, onde a gente vai incorporar ideias ambientais e sociais, agricultura natural, reciclagem de restos vegetais, micro-organismos, agricultura biodinâmica, que trabalha a propriedade como um organismo vivo. Então, são conceitos, obviamente, totalmente pertinentes, mas que apareceram recentemente, né? Nós estamos aí em 1931, 1924 e tal, apareceram a partir de uma visão de que o que havia sido proposto não está dando certo. Então, temos que tentar. Eu sempre fui a favor dos sistemas agroflorestais, da pecuária intercalada com a agricultura, de uma diversificação de culturas, porque tudo que é exclusivo, uma hora cansa. Cansa o solo, a cultura ela vai precisar mais e mais alteração genética para resistir a pragas e doenças, e assim nós vamos viver essa loucura que é o homem inserido no contexto humano, né? Humano, meio ambiente dentro de um ecossistema, e o homem se achando o detentor de todo o saber, desconsiderando a natureza como um equilíbrio, né? Que a natureza ela vive em equilíbrio. De forma alguma ela é estática, mas ela é estável dentro do seu equilíbrio. E nós, enquanto pico da cadeia de inteligência, estamos destruindo com tudo isso. As referências da aula de hoje, tá, queridos? Tanto o livro, esse primeiro, História das Agriculturas do Mundo, é o que eu disponibilizei para vocês lá no CIGA. É muito interessante esse livro. Quando vocês tiverem tempo, deem uma folheada nele. E alguns textos de um professor que ele é muito didático quando ele trata dessas questões homem e natureza. Agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail, leila.delmate, que vocês têm porque receberam os meus e-mails. Meu telefone vocês também têm por causa do WhatsApp. E é essa a nossa apresentação do
alterar o modo. Parar a apresentação. Voltei para vocês? Estou aqui? Tá sim, professora. Sim, professora. Isso, encerrou, né, a apresentação. Então, queridos, a aula de hoje é essa. Gostaria que vocês fizessem os questionamentos que julgarem pertinente, tá? E vai estar amanhã disponível para vocês. Vou baixar esse arquivo gravado e vou colocar lá na nossa página no SIGA, tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo. Oi? De boa. Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Até o momento, tá tranquilo. Tudo tranquilo. Que ótimo, muito bom receber vocês aqui na nossa aulinha, tá? Então, a gente encerra por aqui. Desejo a vocês uma semana excelente, com outras aulas, outras disciplinas e com os afazeres de vocês. Estou à disposição, qualquer coisa, só chamar, tá? E nos encontramos segunda que vem, no mesmo horário, tá? Eu mando para vocês o link na segunda mesmo, para que vocês não esqueçam. E estou à disposição através do grupo, tá bom? Beleza, professora. Ok, professor. Boa noite a todos. Vou interromper a gravação agora. Boa Fiquem. noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem à vontade, interrompi agora, tá? Terminamos por hoje. Grande abraço a todos. Obrigada, professora. A senhora também.